Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Estou muito alegre de estar aqui com vocês no ciclo 5, do componente Artes. Eu sou o professor André e nós vamos agora mergulhar um pouco mais nos estudos de arte. O nosso tema da aula de hoje é um tema que muitas das pessoas gostam, é um tema muito atual e ele faz parte aí dessa rotina do cotidiano da juventude. E vocês que estão aí no ensino médio, já terminando o primeiro ano do ensino médio, já estão cada vez mais familiarizados com essa cultura. O tema da nossa aula de hoje, então, é cultura hip hop. O que você já ouviu falar sobre esse tema? Provavelmente vai vir à sua mente coisas relacionadas à música, à dança e ao grafite, Então, olha, as imagens aqui representadas vai trazer toda essa ideia do que a gente vai conversar. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são o contexto social e histórico do hip hop e os elementos que constituem a cultura hip hop. Vamos, então, começar os nossos estudos de hoje? Bem, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é por que cultura hip hop, A gente precisa entender que a cultura hip hop, ela não é apenas uma coisa, ela é várias coisas. A cultura hip hop vai muito além da música. É uma mistura de cultura e movimentos sociais, que mobiliza a população periférica das grandes cidades a se comunicarem e expor suas realidades políticas, sociais das favelas. E aí, o significado dessa palavra vai dizer que hip significa algo atual. Hop refere-se ao movimento de dança. É palavras que vêm ali do contexto dos Estados Unidos e ele tem grande influência da comunidade jamaicana, que faz a migração da Jamaica para os Estados Unidos, levando toda essa experiência musical, toda essa experiência corporal para lá. Isso é muito interessante para a gente compreender como que o mundo, principalmente na contemporaneidade, com a globalização, eles interagem cada vez mais, influenciando uns aos outros, E aí, como a gente acabou de ver aqui no texto, é uma arte, é uma cultura que surge primordialmente nas periferias das grandes cidades. E a grande força desse movimento é poder denunciar, poder comunicar a realidade que aqueles sujeitos estão inseridos. E nesse caso, nos Estados Unidos, e que também vai acontecer aqui no Brasil, é um protagonismo das comunidades negras, que no caso aqui, como está aqui no texto, das favelas, são a maioria da população, que habitam ali naquele local. Então, as narrativas, as músicas que vão aparecer, vão dizer muito das necessidades de, principalmente, denunciar, Mas não só denunciar, gente? A gente também vai falar de coisas boas, nós vamos falar de relações amorosas, de paixão, por meio dessa cultura. E por que eu estou chamando de cultura? Porque, como a gente já tem estudado bastante aqui nas aulas de arte, a cultura são as identidades, códigos sociais que são compartilhados por um conjunto de pessoas. Então, aquelas pessoas vão decidir ter modos específicos de se comunicar, modos específicos de se vestir, vai ter, então, uma musicalidade específica, como a gente vai aprender hoje, e também musicalidades específicas também para expressar todo esse desejo de expressão. Então, olha só, os 4 elementos da cultura hip hop são o rap, os DJs e MCs, o grafite e a dança, Provavelmente você já ouviu falar de todos esses e provavelmente gosta muito. Eu, particularmente, gosto muito, ouço alguns cantores e eu gostaria muito que vocês também compartilhassem aí o que vocês já conhecem sobre isso,
podendo mandar aí suas questões, perguntas aí para o Tira Dúvida, para a gente poder conversar sobre esses cantores, essas letras e etc. Então, vamos lá. O primeiro elemento, então, é o rap, e que significa ritmo e poesia, né? Vem lá do inglês, essa sigla, né? R-A-P. Este estilo é assim denominado porque mescla um ritmo intenso com rimas poéticas, integrando o cenário cultural conhecido como hip hop. Vocês vão aí recordar, né, como que um rap ele é produzido. Ele vai ter um ritmo específico e as letras vão então ser organizadas para que esse ritmo aconteça, né, e possa ser comunicado. É uma linguagem mais direta, muito expressiva, né, e que vai então mesclar esse ritmo e a poesia, né? Então, se a poesia tem todos aqueles elementos, né, dos versos, das estrofes, das rimas, onde coloco cada rima, ali também, no rap, isso vai aparecer, mas de uma maneira ritmada, porque a gente vai ter a influência da música, como a gente vai ver agora. Bem, e aí, gente, tem uma figura importantíssima no hip hop, que são os DJs e MCs. O DJ, né, que significa disc jockey, é um artista profissional que seleciona e reproduz as mais diferentes composições. O MC, Master of Ceremonies, normalmente escrevem as suas letras e as comunicam ao público por meio do rap, né? Isso é muito interessante porque é isso, assim, pensa assim numa festa, né? A gente precisa, quando falar de cultura hip hop, a gente vai lembrar de uma festa, de um encontro de pessoas, né? Então a gente precisa de alguém para fazer a música. Só que eu não simplesmente coloco a música, né? Eu vou mexer nessa música, eu vou alterar o seu andamento, vou fazer ir, vou fazer voltar, e que vai dar aquela sensação de distorção nas músicas, né? Antes, né, como a gente consegue ver em filmes, em seriados, era utilizado discos de vinil, né, aqueles que ficam rodando e tem uma agulha, né, que capta todo o som, né, ali. E aí o DJ, né, ele vai lá e altera isso, volta um pouco, adianta e vai ali até depois, quando vai evoluindo, colocando um som em cima do outro. Hoje a gente tem os computadores, né, que fazem isso tudo por nós, que é mixar as músicas, né? Mixar vem dessa de misturar, né? E então o DJ ele vai ser uma figura muito importante para o hip hop. Dificilmente você vai conseguir pensar no hip hop sem um DJ. E sem também os MCs. Tem uma curiosidade, né, gente, sobre os MCs que é muito interessante, que o MC, ele vem da abreviação, né, é uma sigla, né, que vai juntar essas duas palavras, que vai dizer mestre de cerimônia, e que vem da tradição do rádio, né, que era aquele apresentador, é quem apresenta o programa, né, então, isso vai ser transportado para a cultura hip hop e ressignificado, porque tanto se você ouve falar ciclano é MC, provavelmente você vai ligar diretamente a essa experiência musical, essa experiência cultural, correto? Ótimo. E falando sobre isso, né, no caso do Brasil, o MC também ele vai receber, vai ser localizado numa outra expressão musical, né? Que é o funk, né? Quantos cantores de funk, cantoras de funk não são denominadas de MC? Né? Então, a gente já está falando de um outro gênero musical específico aqui, nosso, né? Que também tem uma genealogia, né? Uma herança, uma origem lá dos Estados Unidos, né? O funk, né? Mas que aqui ele vai ganhar essa outra conotação, esse novo sentido, tá bom? Então, esse é um elemento importante que vai definir a cultura hip hop, porque a gente vai precisar dessa figura que vai remixar as músicas e que vai também fazer a festa ser animada, né? Então, esse MC também vai cantar, ele vai declamar suas letras por meio do rap. Bem,
E aí eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, né, de músicas para vocês pesquisarem e estudarem, tá? O Carta Mãe África, né, do Gog com a Ellen Oléria, é um rap que vai falar bastante dessa relação que os afrodescendentes brasileiros perderam com a África, né? Então, essa letra ela é muito interessante porque é como se eu tivesse um filho órfão escrevendo uma carta para a mãe que acabou de descobrir que ela existe, né? E descobrindo que ele não é um filho órfão. E aí, nessa carta, vai contando todos os problemas sociais que essa separação causou para as pessoas que saíram da África forçadamente por meio da escravidão e se localizaram aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma letra que eu gosto muito, esse é um cantor que eu gosto muito, e a Ellen Oléria, que participa ali da música, cantando um trecho de uma outra música, de uma cantora muito famosa, que é a Elza Soares, né? Um trecho da música A Carne, ela é sampleada na música. Samplear também quer dizer misturar, né? Então, essa letra ela é modificada, ela não é cantada da mesma forma que a Elza Soares canta, né? E ela vai compor essa música fortalecendo a poética desse rap, tá? Essas músicas estão disponíveis aí em plataformas digitais, que vocês podem ouvir e ver o videoclipe. Uma outra música também que fez muito sucesso ano passado é Amarelo, né, do Emicida, com a participação da Maju e de Pablo Vittar, né? São cantores, cantoras que têm aí desenvolvido um trabalho de comunicação e de expressão de realidades muito específicas, né? Essa letra vai trazer também mais um pouco as realidades sociais, né, de comunidades negras da periferia. O clipe se passa todo no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e vai trazer uma ideia de que a superação ela é possível, né? É possível que por meio diante de tantas dificuldades sociais, as pessoas possam construir um outro futuro. E o que é mais interessante dessa música é que ele diz que a gente não vai ficar só nisso, né? De falar das nossas feridas, falar das nossas angústias, das nossas dores, mas porque a gente está para além disso, a gente é muito mais forte do que os nossos problemas, né? E ela é uma música de incentivo, tá? Então eu quero convidar vocês também para ver esse videoclipe, que tem vários elementos imagéticos que vão fortalecer a ideia da letra da música, tá? O Emicida, ele é um cara assim, que é muito inteligente, muito estudado, e ele traz muitos elementos no rap dele, né? Então, tem que ouvir com calma e estudar a letra para conseguir compreender tudo. Bem, o grafite, ele vai ser o que vai trazer a identidade visual da cultura hip-hop, né? Na contemporaneidade, essa manifestação artística está relacionada principalmente ao hip-hop, movimento cultural que teve início no começo dos anos 70 nos Estados Unidos, pelas comunidades latino, afro-americanas e jamaicanas, como eu disse, né? Não tem como, né, gente? A gente, no espaço urbano, vai ser aquilo que a gente mais vai encontrar nas ruas, nas paredes, nos muros, é a intervenção do grafite, né? Que é uma arte urbana por natureza, né? Ela foi feita para comunicar, ela vem aí antes, assim, né, como uma arte de denúncia, marcar o território, ou seja, se você chegasse num bairro e visse um grafite X ou Y, você conseguiria identificar de qual grupo pertence a demarcação territorial ali. Só que hoje tem um fortalecimento artístico muito grande. Bem, o grafite é um tipo de arte urbana caracterizada pela produção de desenhos em locais públicos como paredes, edifícios, ruas e etc. É bastante usada como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim os espaços públicos.
Observem essa imagem é daqui de Belo Horizonte, perto do metrô, da Estação Central aqui de Belo Horizonte. Nós temos aqui a imagem, né, da Elza Soares, né, a cantora brasileira, né, e temos aqui algumas garotas embaixo dela. Essa imagem, ela traz um sentido de empoderamento para a comunidade negra muito grande, né? E então, é essa ideia que, muito provavelmente, essa arte queria trazer, da representatividade das pessoas negras na cidade. Bem, por fim, mas não menos importante, né? O break dance, ou também o street dance ou urban dance, né? Que vai representar a mesma coisa, né? O break manifesta-se como uma alternativa pacífica às gangues na disputa por espaço e poder, que substituiriam, dessa forma, a violência pelas batalhas de dança. Apenas o break foi criado exatamente nas ruas, durante os block parties, né, festas de rua, que deram origem à cultura hip hop. Ou seja, aquilo que aparece em filme, né, de disputa, de dança, de passinho, é algo que vem ali, né, da cultura hip hop. Né? Então, por meio dessa disputa de dança, a gente poderia, então, demarcar o espaço e etc. Bem, tem aqui, gente, uma lista de 10 estilos de dança, né, de danças urbanas, né, que é o locking, o walking, voguing, breaking, hip hop dance, house dance, estileto, twerk, crump, pop e todas as suas variações, que são muito grandes. Então, quando a gente for falar de dança na cultura hip hop, não vamos pensar apenas no break aqui que a gente vê nessa imagem, tá? Que é esse que é o mais popular, das pessoas rodopiarem com a cabeça no chão, de fazer essas paradas de mão, né? Que é a técnica mais conhecida, mas que tem outros movimentos, né? Outros conjuntos de movimentos, conjuntos estéticos, que vai ter essa variação de dança. Vocês viram, né? 10 tipos diferentes de danças urbanas, né? De street dances ou breaking. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, vocês podem associar diretamente à cultura hip hop. Bem, eu quero falar aqui também do house dance, né? Que vai ser um desses tipos, né? De danças urbanas, de street dance, que vai ter aí uma diferença do break, né? Se no break a gente tem esse sentido, né, de paradas de mão, né? Por isso que chama break, né? Break é quebra, né? Então, é uma dança quebrada, né, que vai caracterizar ela. O house dance é uma dança um pouco mais, vamos dizer, solta, né? Onde vai ter uma ginga maior, né? E vai ter um caráter um pouco mais pop, né? E vai ter uma influência muito grande das músicas latinas e também africanas, né? Dessas músicas mais pop mesmo, de ter uma soltura maior, tá? E aí, eu trouxe esse exemplo do house dance para a gente pensar como é que essas danças se manifestam agora, na atualidade, na contemporaneidade. Será que elas ficaram somente na cultura do gueto, das favelas, da periferia? Ou elas foram transformadas e têm ocupado vários espaços de produção cultural, como os teatros, né? Então, temos aqui essa companhia de dança norte-americana, que é a Alvin Ailey, tá? Que fez uma coreografia, né? Toda fundamentada no house dance, né? Convidou uma pessoa especialista e que vocês também conseguem ver trechos em plataformas digitais por meio da internet, tá? Que é a coreografia Êxodos, tá? É uma coreografia muito bacana, muito bonita, que vai, então, fazer essa conversa, esse diálogo entre a cultura urbana do hip hop e a produção de dança na contemporaneidade, ok?
Então, eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente nessa aula até agora. Vou convidar você para, se ficou alguma dúvida, para mandar sua questão para a gente poder responder ao vivo. E espero que você possa ir pesquisar, continuar estudando todas essas manifestações artísticas e culturais que fazem parte, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muito obrigado!